A membrana plasmática, ela é uma membrana fina que individualiza a célula, mas que não isola essa célula, certo? Como ela é viva, ela precisa desse intercâmbio de substâncias, entrando e saindo através da membrana, processo que é conhecido como permeabilidade seletiva. Agora nós vamos entender como acontecem esses processos de entrada e saída de substâncias dentro da célula. As substâncias, elas atravessam a membrana plasmática através de dois processos básicos. O transporte, que a gente chama de ativo, que ocorre com gasto de energia pela célula, e o transporte que a gente chama de passivo, sem gasto de energia pela célula. Eu vou começar falando para vocês do transporte passivo, ou seja, aquele que acontece sem gasto de energia pela célula. Existem três tipos de transporte passivo: a difusão simples, também chamada de diálise, a osmose e a difusão facilitada. Na difusão simples vai haver passagem de solutos, de moléculas ou íons, de uma região onde ela está muito concentrada para uma região onde ela está menos concentrada. Em biologia, a gente diz que está havendo passagem de soluto do meio hipertônico, hiper, muito concentrado, para o meio hipo, pouco concentrado, para o meio hipotônico. Como? Vamos ver o exemplo. Aqui no exemplo, nós temos o início de uma experimentação onde um corante foi colocado no fundo de um recipiente com água, sem que houvesse agitação dessa água. E algumas horas depois, o corante ele se espalhou, ele ficou disperso por todo o volume de água, Ou seja, o corante ele representava as minhas moléculas, os meus íons, o meu soluto, que passou da região onde ele estava mais concentrado, que era aquele pontinho lá no fundo da água, do recipiente com água, para onde ele estava menos concentrado, para todo o restante da água. Através da membrana plasmática, há difusão de pequenas moléculas como de oxigênio e de gás carbônico, da mesma maneira como foi exemplificado na imagem. A difusão ela pode ocorrer através de canais proteicos, as proteínas chamadas de porinas, como eu falei anteriormente. No caso de partículas hidrofílicas que não possuem afinidade com a dupla camada de fosfolipídios. Para resumir, a difusão simples vai acontecer passagem de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico, ou seja, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Agora vamos para o segundo exemplo de transporte passivo, que é a osmose. É importante lembrar que a osmose ela vai ser o oposto da difusão simples. Como assim, Kate? Vai ser o oposto da difusão. Na osmose, o que vai passar não vai ser o soluto, vai ser o líquido, vai ser o solvente, Então, na osmose, vai acontecer a passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ou seja, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Conseguem perceber aí que eles são totalmente opostos? E para acontecer a osmose, é necessário que haja dois meios de concentrações diferentes que estejam separados por uma membrana semipermeável. Ou seja, a osmose é um caso especial de difusão, no qual as moléculas de água passam através de membranas semipermeáveis. E também nesse caso, as concentrações de ambos os lados da membrana tendem a entrar em equilíbrio, ou seja, por esses transportes que ocorrem na membrana plasmática, a célula sempre vai buscar um equilíbrio entre o meio intra e extracelular. No caso da osmose, o solvente, que é a água, ele vai se difundir de modo a diluir o lado que está mais concentrado. É por isso que na osmose a água vai passar sempre do local onde ela está pouco concentrada, meio hipotônico, para onde ela está mais concentrada, que é o meio hipertônico. A bicamada de lipídios ela é pouco permeável à água, como a gente já viu em aulas anteriores, Eles são immiscíveis, a água não se mistura com as gorduras, com lipídios. Então, eles atravessam lentamente essa membrana. E a passagem da água através da membrana plasmática, ela é mais rápida do que o esperado, porque ela não ocorre apenas pela bicamada de lipídios.
Hoje se sabe que as células possuem proteínas especiais para fazer isso, que são as chamadas de aquaporinas, que formam verdadeiros canais de passagem para moléculas de água. E isso só foi descoberto há pouco tempo, no ano de 2003, e rendeu um Nobel de Química para 2 médicos norte-americanos. Bem, e o terceiro tipo de transporte passivo que eu vou apresentar para vocês é a difusão facilitada. E se é uma difusão, vai acontecer passagem de quê? De soluto ou de solvente? Então, vai acontecer passagem de soluto. Muito bem. Só que esse soluto que vai passar através da membrana, eles são solutos grandes, que não conseguem passar pela dupla camada de lipídios. Por isso, eles vão contar com a ajuda daquelas proteínas que ficam de uma camada a outra de lipídios, as proteínas chamadas de integrais, permeases ou proteínas carreadoras. Como é que essas proteínas agem, Kate? Vamos prestar atenção aqui no esquema. A difusão facilitada também é um tipo de processo passivo que ocorre através das membranas lipoproteicas. Nesse tipo de difusão, algumas proteínas, as permeases, como eu falei para vocês, atuam facilitando a passagem de certas substâncias que, por difusão simples, demorariam muito tempo para entrar na célula. Esse processo está relacionado ao transporte. Kate, e que substâncias entram na célula através de difusão facilitada? Isso acontece para a entrada de aminoácidos, de vitaminas e de alguns íons, como cálcio, cloro, sódio, potássio e de algumas moléculas grandes, como a glicose. E esse quadro que vocês estão vendo aqui, eu coloquei para você, meu aluno, não mais se confundir a respeito de meios hipotônicos e hipertônicos. Muitos alunos perguntam o que acontece com uma célula, seja ela animal ou vegetal, em um meio hipotônico. E o que acontece no meio hipertônico? Então eu vou dar um macete para você nunca mais esquecer. Toda célula, quando colocada no meio hipertônico, tende a perder água. Hiper de água. Tudo bem? E, por outro lado, toda célula colocada no meio hipotônico, se é o contrário, se o meio hipo é o contrário do meio hiper, se no meio hiper eu estou perdendo água, uma célula no meio hipo tende a ganhar água. Então vamos lá para ver se você não esqueceu. Toda célula colocada no meio hipertônico perde água. Por outro lado, toda célula colocada no meio hipotônico tende a ganhar água. E o que acontece com as células de animais e vegetais quando colocadas nessas diferentes soluções? Coloquei aqui no quadrinho para vocês. Uma célula animal, quando ela é colocada no meio hipotônico, ela tende a ganhar muita água. E como você já sabe, a célula animal ela não tem aquele revestimento externo da membrana plasmática chamado de parede celular. Se ela não tem parede celular, essa célula ganhando muita água, ela tende a estourar, a explodir pelo excesso de água. Quando isso acontece, lógico, a morte da célula. Portanto, esse processo ele recebe o nome de plasmoctise, porque houve a morte celular. Se isso acontece em uma célula sanguínea, numa hemácia, por exemplo, tem um nome específico, é chamado de hemólise. Lembrando que esse final ise, aí no final significa que a célula deu perda total, tá bom? Estourou. Já uma célula vegetal, que é o contrário da célula animal, conta aí com a parede celular, que é um reforço a mais para a célula, uma proteção a mais para a célula. Quando essa célula é colocada no meio hipotônico, ela vai ganhar água, mas ela não vai estourar pelo excesso de água. No máximo, ela fica túrgida, ela fica gordinha, ela fica bem cheinha de água, tá bom? Mas ela não estoura. Por que ela não estoura, Kate? Porque ela tem o que a gente chama de parede celular. Já uma célula animal colocada no meio hipertônico perde água. Uma célula animal colocada no meio hipertônico, ela tende a perder muita água e ela fica crenada, como vocês podem ver na imagem. E uma célula vegetal, Kate? Ela também vai perder água? Sim. Na célula vegetal, a membrana plasmática ela se descola totalmente da parede celular, como você pode ver na imagem. E ela fica plasmolizada. Se essa célula vegetal continuar perdendo água, ela pode morrer.
mas é um processo reversível. Se eu coloco essa célula no meio que ela possa ganhar água, pode acontecer o processo inverso, que é o que a gente chama de deplasmólise, né? Então a célula vegetal sempre se dá bem, diferente da nossa. Kate, é por isso, por exemplo, que eu não posso colocar um peixe de água doce na água salgada ou vice-versa? Exatamente. Se você pega um peixe de água doce e você coloca esse peixinho num aquário com água salgada, você está colocando o seu peixe no meio hiper ou no meio hipo? Se você está colocando esse peixe numa água com sal, esse meu meio é um meio hiper. Então o que vai acontecer com esse meu peixinho? Ele vai perder água, as células dele todas vão murchar, vai acontecer uma crenação de todas as células e ele vai morrer, apesar de ele estar dentro da água, ele vai morrer com aspecto seco, tá bom? Por outro lado, se eu pego um peixe de água salgada e coloco ele no aquário com água do rio, água doce, eu estou colocando esse meu peixe em que tipo de meio? No meio hipotônico. E o que vai acontecer com ele? Se ele está sendo colocado no meio hipotônico, ele tende a ganhar água. Kate, então peraí, se eu colocar um peixe de água salgada num aquário contendo água do rio, água doce, que é o meio hipotônico, ele vai explodir na minha frente? Claro que não, ele vai morrer sim, né? Porque ele está sendo colocado no meio hipotônico. Mas, na verdade, o que vai explodir são as células dele. Você não vai ver ele explodindo na sua frente. Mas todas as células do peixinho vão estourar pelo excesso de água. E aí o peixe vai a óbito, tá bom? Não faça isso não, que isso é maldade. O outro tipo de transporte que acontece na célula é o transporte ativo. Por que ele é chamado de ativo? Porque ele acontece com gasto de energia pela célula. Existem vários, mas o principal foco do nosso estudo será a bomba de sódio e potássio. Então vamos lá entender como é que acontece esse processo. Primeiramente, vale você saber que o potássio, o íon potássio, ele está em maior concentração dentro da célula. E ele serve para quê, Kate? Para influenciar a contração muscular e as atividades dos nossos nervos. Já o sódio, o íon sódio, ele está em maior concentração fora da célula. E ele vai influenciar no balanço dos líquidos corpóreos, né, promovendo o que a gente chama de equilíbrio osmótico. Ele é essencial para a condução do nosso impulso nervoso. Bem, e esses processos eles são caracterizados pelo movimento dissoluto contra o gradiente de concentração, ou seja, da solução menos concentrada para a mais concentrada. Bem, você já sabe que o íon potássio ele está em maior concentração dentro da célula. Já o íon sódio, ele está em maior concentração fora da célula. Esses íons, eles atravessam normalmente a membrana celular pelo processo de difusão facilitada. Assim, se não houvesse um processo ativo capaz de manter essa diferença de concentração, sódio e potássio eles tenderiam a igualar suas concentrações dentro e fora da célula. Porém, é fundamental para o metabolismo celular manter essa diferença de concentração. É importante haver íons potássio em alta concentração dentro da célula, pois eles são necessários para a síntese de proteínas e em algumas etapas da respiração celular. Entretanto, a alta concentração desse íon no meio intracelular pode trazer problemas osmóticos, pois a célula torna-se hipertônica. E aí, o bombeamento de sódio para fora da célula contribui então para a regulação osmótica. Assim, o processo ativo, que permite a manutenção da concentração diferente desses íons, é chamado de bomba de sódio e potássio. Assim, utilizando energia, o íon sódio, que penetra na célula por difusão facilitada, é levado para o meio extracelular. E o íon potássio, que sai da célula por difusão facilitada, são levados para o meio intracelular. Ou seja, eu costumo dizer para o meu aluno dar a seguinte dica: o potássio vai entrar e o sódio vai sair, certo? Você já sabe que o símbolo do potássio é o K. Então, se o K vai entrar, você tem que pensar assim, ó, vem K. O K entra, se o K entra, logo o sódio tem que sair, beleza? E para que esse processo é importante? Esse processo é importante especialmente em células nervosas e musculares.
pois essa diferença de cargas elétricas é o que vai propiciar a transmissão dos impulsos nervosos. A principal função desse transporte ativo é compensar o acúmulo dissoluto do citoplasma, o que poderia causar uma entrada de água excessiva na célula por osmose. E você já sabe que o excesso de água pode levar a célula à sua ruptura. Outra coisa que você não pode esquecer é que a saída de sódio ela é superior à entrada de potássio. Ou seja, para cada 3 íons de sódio que saem da célula, entram 2 íons de potássio, aumentando a concentração desses íons fora da célula. Bem, e o último tipo de transporte que eu vou mostrar para vocês hoje é o transporte em bloco, né? Lembra quando eu falei no início que você tinha que pensar na célula como se ela fosse você, um ser vivo? Pois é, você não se alimenta, você não bebe água, você não excreta? Exatamente, a célula vai fazer as mesmas coisas que você faz. E isso ela faz através do transporte em bloco. Portanto, a gente tem 2 tipos de transporte em bloco, o de endocitose e o de exocitose. Endo, para dentro, quando ela engloba substâncias para o seu interior. Exocitose, quando ela coloca para fora, quando ela excreta aquilo que ela não precisa mais. Assim, a endocitose é o englobamento de partículas pela célula, que pode ocorrer de 2 maneiras, fagocitose e pinocitose. Então vamos lá entender como é que acontece a fagocitose. A fagocitose ela é o englobamento de partículas grandes pela célula. Para isso, a célula se deforma para englobar essa partícula que ela quer comer. Acontece então pela formação desses falsos pés aí, que são chamados de pseudópodes. A partícula englobada, ela permanece envolta por uma espécie de bolsa, que é o que a gente chama de fagossomo. E para que a célula faz isso, Kate? Ela faz isso para se alimentar e também para combater infecções. É também feito por alguns protistas, como amebas, por exemplo. O outro processo de endocitose que eu vou apresentar para vocês é a pinocitose. A pinocitose é o englobamento de substâncias solúveis, partículas pequenas ou líquidas pela célula. Ocorre através da invaginação da membrana, que é o que vocês podem ver aí no esquema. A substância que está entrando na célula, ela fica envolta por uma espécie de bolsa chamada de pinossomo, como se fosse uma vesícula. E o último tipo de transporte em bloco que eu vou apresentar para vocês é a exocitose. É quando a célula coloca para fora aquilo que ela não precisa mais. É um tipo de excreção, assim como a gente faz também. Esse processo de exocitose é o que a gente chama de plasmocitose ou plasmatose. Acontece pela eliminação de grandes partículas para o exterior da célula, seja ela sólida ou líquida. A função desse processo é eliminar excretas e produtos, secreções que a célula não vai mais utilizar.